Vamos falar agora como são formadas as taxas dos ativos de renda fixa bancária e privada. E é da mesma forma, utilizando o DI futuro também, ou até utilizando o prefixado do Tesouro Direto. Então eles pegam o prefixado do Tesouro Direto e aí é adicionado o prêmio de risco. O prefixado do Tesouro Direto, né, o Tesouro Direto, os ativos do Tesouro Direto, tanto prefixado quanto o Tesouro Selic, quanto o IPCA+, eles são considerados ativos livres de risco, são investimentos mais conservadores que tem no mercado. Então, eles são considerados livres de risco. Bom, se eles têm uma taxa mais conservadora, né, se eles têm eles são mais conservadores, livres de risco, e eles têm uma taxa, quando a renda fixa bancária, né, seja CDB, LCA, LCI, eles vão precificar os ativos, né, eles vão colocar para a disponibilidade dos investidores, eles vão ter que adicionar essa rentabilidade um chamado prêmio de risco, que é o prêmio, que é a rentabilidade superior, né, uma adicional ao ativo livre de risco. Então tem uma rentabilidade adicional, né, que é o chamado prêmio de risco, ou seja, eu estou fazendo um prêmio para o investidor fazer um CDB em vez de fazer um Tesouro Direto. Olha, eu te dou mais uma taxa aqui, e aí você investe no CDB, eu te dou mais uma taxa ainda e você investe no ativo de crédito privado. E é dessa forma. Então, prefixados, ativos prefixados de CDB, título dos créditos bancários, eles têm o DI futuro e mais esse prêmio de risco. E qual o prêmio de risco? Aí depende de cada instituição. Ela vai fornecer de acordo. O banco, um banco grande, um banco com classificação de risco AAA, ele vai ter um prêmio de risco um pouco mais do que o prefixado. Um banco médio, ele já vai ter um prêmio de risco maior. Um banco pequeno, ele vai ter um prêmio de risco maior ainda, né? Porque ele vai ter que adicionar isso para o investidor. E aí, da mesma forma, o IPCA+, um ativo indexado ao IPCA+, ele vai pegar o DI futuro lá para ele saber a taxa pré, né? E vai calcular o prêmio de risco também, a projeção da inflação, tá? E vai calcular esse prêmio de risco e vai fornecer. Então, e o pós-fixado da mesma coisa, ou seja, atrelado a um prêmio de risco. O Tesouro, o Tesouro Selic, ele vai te pagar o quanto? A Selic, né? Então, se eu tenho um CDB do banco médio, do banco pequeno, eu vou te pagar mais do que o CDI para você investir comigo, né? Por mais que tenha aí a garantia do FGC, igual nós já falamos, mas eu vou ter que te pagar mais. Então, eu vou ter um percentual maior dessa rentabilidade que é superior ao Tesouro Direto, correto? Então, eu vou adicionar esse prêmio de risco. Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui, o Tesouro Prefixado de 2029, tá? Ele está pagando 10,87, né? A rentabilidade dele é 10,87 para se levar no vencimento, até o vencimento de 29. Ele tem exatamente 10,87 ao ano que ele paga para o investidor. Já o CDB, e aí vocês veem na coluna do lado direito, eu coloquei o rating também do banco. Você vê que o rating ali, AAA, que é o AAA, que é o melhor rating que tem, né? Classificação das instituições financeiras, ele está pagando até 10,87 o prefixado Tesouro, ele está pagando um pouco mais, 11,10, ou seja, um rating melhor, né? Um banco, esse aqui deve ser um banco já com essa classificação, já 1,10, são bancos grandes, é um banco bem classificado, então ele tem essa classificação de risco melhor, ele vai te pagar um pouco mais do que o Tesouro Direto. Já uma classificação de risco, reduzir um pouco, de AAA para 1A, ele vai te pagar mais ainda. O que é essa diferença? São os prêmios de risco, são os chamados prêmios de risco. Ele está te pagando lá 11,45, que é maior. E vai tudo nessa mesma faixa, ou seja, o menor rating ele vai te pagar um percentual melhor, né? Um percentual melhor. E aqui, ó, você vê também, ó, tem uma instituição, que essa aqui deve ser pequena, que eu não lembro, deve ser o rating BBB, né? Ou seja, o menor do que o A. Olha como ele já está pagando, 13,35 também no pré-fixado, né? Então, menor o rating, maior a rentabilidade, né? Ou seja,
maior risco da instituição, por mais que nesse caso aqui tenha o FGC, mas tem o risco da instituição, maior a rentabilidade, e considera em comparação ao Tesouro Direto, que é o chamado ativo livre de risco. Então, qual que é o melhor investimento? Né? Outro dia eu vi isso na rede social, falando assim, qual que é o melhor? Qual investimento que é melhor? 100% do CDI, 11%, um CDB a 100% do CDI, um tesouro pré-fixado a 11% ao ano, ou um CRA IPCA mais 6% ao ano? Então, estava assim na rede social. Então, preencha a planilha aqui, baixe a planilha gratuitamente e você vai verificar qual ativo melhor aqui. Gente, não é dessa forma. Não é planilha que vai dizer, neste caso aqui, qual que é o melhor investimento. Primeiro, a gente tem que saber a questão do qual ativo que é. Por exemplo, o CDB, de qual instituição? Qual o rating dessa instituição? Ou seja, eu tenho que saber o IPCA, o CRA, né? Que está o IPCA+. É o CRA. Qual empresa que é? Qual a classificação de risco dessa empresa? E aí eu preciso, qual o prazo desses ativos? Né? Então, tem o CDB, qual o prazo? É o mesmo prazo do IPCA? Eu estou fazendo, porque lá na chamada não tinha, no post não tinha qual era o prazo, né? Então, qual é o prazo do ativo? Eu preciso comparar o prazo para saber exatamente se eu estou fazendo a mesma coisa. Qual o DI futuro? Nós vimos o DI futuro, que é extremamente importante, né? O DI futuro, quanto é que está projetado para essa data desses vencimentos? A partir disso, né, classificando o risco, o ativo, o prazo, o DI futuro, a partir disso é que eu vou definir qual que é a melhor rentabilidade, correto? Então tem que analisar o DI futuro, saber quanto é que está, e aí fazer as contas para ver qual que é o melhor nesse caso. Mas analisando friamente, esquecendo esses pontos aí, né, o CRA, como ele tem mais risco, é de uma empresa privada, não tem um FGC, teoricamente ele tem que ter uma maior rentabilidade, porque o prêmio de risco dele tem que ser maior do que o CDB. Então não dá para comparar o CDB com o mesmo prazo, ele tem um FGC, né? Ele tem um FGC. Via de regra, ele tem um prêmio de risco um pouco menor, né, do que o CRA. E o tesouro pré-fixado? É claro que ele vai ter a menor rentabilidade. Ele é o ativo livre de risco, né? Ele é o ativo mais conservador. Então, se um CRA, no mesmo período, tiver menor do que um tesouro direto, algo está errado. Se um CDB tiver menor rentabilidade do que o tesouro direto, né, algo está errado. Porque a classificação de risco, né, o risco de um tesouro pré-fixado, a gente já fala, né, ele é um ativo livre de risco. Então, ele tem, né, a rentabilidade dele, o que ele oferece, é exatamente o CDI futuro. Né? Então, a projeção do CDI futuro não significa dizer que vai ser exatamente aquela projeção, mas é uma projeção, pode acontecer várias coisas nesse caminho, como nós já vimos lá atrás, que pode mudar isso aí, né? Pode subir, pode ser nesse caminho, pode chegar lá na frente, né, lá no vencimento que você projetou, e aí ele pode ser superior, inferior, pode subir, pode descer mais, né? Não significa, é só uma projeção de futuro, mas né, ele pode, aí, no caso aí do CDB, né, o CDB é 100% do CDI, ele tem que ser maior mesmo do que o tesouro pré-fixado. E o CRA ainda mais, porque é uma renda fixa bancária e que ele tem um risco de crédito. Então, ele tem que ter um prêmio maior. Então, não precisa planilha para responder essa pergunta aqui, qual que é o que rende mais desses três, analisando somente esse fato, tá? Mas, lógico que tem que ter essa informação do ativo, o prazo, do futuro, o risco, para a gente analisar qual o melhor investimento.